Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de energia solar da Intelbras. Hoje a gente está aqui no campo com o Daniel Baby para mostrar essa usina que ele está executando, uma usina de 112,5 kW, 75 kW de potência instalada aqui no Stage Music Park. Daniel, pode se apresentar e contar um pouquinho da tua história aqui para eles, para a gente poder mostrar a qualidade que a gente está instalando aqui, né? Perfeitamente. Aqui a gente é da DB Full Energy, né? A DB foi fundada em 2015, a gente começou a atuar pesado no mercado solar em 2017, quando ainda estava tudo se desenhando. Em 2019, a Intelbras chegou e dali para frente foi uma parceria 100% verde, como a gente brinca, que deu muito certo. Por quê? A gente percebeu que a Intelbras demorava para lançar alguns produtos porque ela estudava muito eles antes para depois botar no mercado. Enquanto todo mundo estava inchando o mercado com uma novidade que nem o consumidor final tinha contato ainda. E de repente a gente viu a qualidade dos produtos e começamos a aplicar e hoje a gente conseguiu chegar nesses grandes clientes, que é o caso do Stage Music Park, que é um dos maiores centros de eventos aqui do sul do Brasil, de Santa Catarina. A Intelbras desenvolveu não só o produto, mas também a capacidade de injetar energia pensada, como a gente vai mostrar daqui a pouco ali, em relação a geradores, automatizadores, comandos e outras coisas importantes. O mercado não está só na residência, nem nas grandes usinas, mas também em grandes empreendimentos que precisam gerar energia sustentável e com uma ideia futura, né, para até os clientes também começarem a ter esse contato melhor. Cara, e o que é fantástico nesse projeto, e a gente vai trazer aqui para vocês também, tá? É que o Daniel encontrou e passou, claro, aí desafios. Toda boa empresa de energia solar sabe que nem sempre o projetado é igualzinho executado, mas o importante é saber resolver cada problema no seu passo e resolver tudo direitinho. A gente vai conversar aqui sobre alguns desafios que ele encontrou nessa obra para a gente poder ensinar o próximo também, né? Se todo mundo vai alinhando juntos, né? Não precisa reinventar a roda, né, Daniel? Perfeitamente. E o legal é isso aí que você falou. A ideia de achar que vai ser exatamente como o projeto, eu acho que é a parte mais divertida a gente descobrir. Teve alguma já, não? Tá, teve coisas que era tipo assim, perfeito, mas é muito raro. O mais importante é a gente estar assim, ó, veio com o problema, temos 3 soluções para esse problema. Vai falar algo primeiro verdadeiro, vai falar algo que vai gerar utilidade, ou tu vai falar algo que vai gerar bondade. Perfeito, são 3 coisas que eu peço para eles antes de abrir a boca, até para falar às vezes de um colaborador, ou de um cliente, ou de alguma situação que apareceu. A gente não está aqui criando, a gente está realmente gerando algo do zero. E a gente sabe que nem tudo foi pensado para energia solar. Às vezes a posição não é norte, às vezes a gente não tem acesso, a gente tem que criar um acesso, às vezes a gente tem que investir muito mais do que pensava em estrutura. Mas o mais importante é o quê? Realmente entregar para o cliente a sensação de que ele está do lado de pessoas que não vão abandonar ele. Temos a necessidade do quê? De sempre fazer a visita técnica antes. Aquilo que tu estavas comentando antes, Ana, é extremamente importante. O quanto vale a pena dar tempo para ganhar tempo. Exato. Aqui, por exemplo, nesse caso, se a gente vai mostrar a imagem aqui de drone, a gente tem um telhado gigante. Fazer um projeto aqui pelo Google Maps, você tem área sobrando. Qual foi um dos grandes desafios dessa área, Daniel? Incrivelmente, a gente achava assim, se a gente tivesse pego somente a imagem de satélite, Google Earth, Google Maps, qualquer situação, a gente tem a parte Center Show, que ela sim, a telha fibrocimento, que está preparada para receber isso aí, só que com uma estrutura de alvenaria, no caso são os vigotes de concreto, que gerou toda uma demanda diferenciada de como pensar em como seria a fixação, a ancoragem e tudo mais. Além de um trabalho envolvendo PTA, que são plataformas elevatórias, que a gente chama de tesoura, e extremamente importante tu ter esses contatos em qualquer lugar, qualquer região, tu estar bem amparado de parceiros. Pessoas que têm plataforma, mas também tem que ter a prancha para trazer, que é o caminhão guincho, e isso envolve também entender que às vezes eu hoje tive que trazer, ontem, por exemplo, um Uber Flash, que se brinca, né? Quem passa lá, pega o produto, trouxe para nós que faltou um clamper, faltou alguma coisa, a gente vai se adaptando, sabe? Essa importância de estar perto também, né? Ter sempre esse produto, ter sempre uma distribuidora próxima também com os produtos mais simples para poder pegar se faltar algo em algum momento, né? Com certeza. Além desse desafio aqui que ele encontrou, boa parte do telhado é lona, né? A gente olhando de fora parecia realmente ser tudo telhado, tudo à vontade. Nós teríamos metros quadrados sobrando para o que eles precisavam de geração. E bem no final era lona, a gente já tinha visitado eles em outubro, já sabia dessa demanda, e a gente foi se adequando ao quê? À realidade, não adianta. A importância da visita técnica, né? E como ele comentou aqui também, a importância dos contatos logísticos, né? A logística da obra, cara, ninguém melhor para explicar, mas para uma obra por falta de uma escada com a altura correta. Exatamente. Para uma obra por causa de não ter um caminhão Munk ou não conseguir
subir os módulos com o Munk ou com a escada elevatória, que é o caso dele. Exato. Ou não ter um contato de um PTA para poder fazer a instalação. Então a importância de ter esses contatos logísticos na região da obra, né? E aqui nós tínhamos uma outra demanda interessante, que é muito importante. Chegou na obra, gente, primeira coisa, cada pessoa que alguém te apresentar num local que tu chegou, tu pega o telefone dela, o WhatsApp dela. Aqui nós temos vigilantes, seguranças à noite. Nós tivemos demandas que trocava de horário, turno, então a gente tinha que chegar um pouco antes, um pouco depois. A gente aqui está falando de uma casa noturna que ampara para mais de 8, 10 mil pessoas. Então a gente está sempre pensando na segurança desses clientes. Aqui vem desde a criança para um evento social até um mega show envolvendo atrações internacionais. A gente se alinhou e aí sim os desafios começaram a se solucionar mais fácil, mais naturalmente. Bom, aproveita que você teve esse gancho então e conta pra gente qual foi essa solução diferenciada que você trouxe aqui para trazer essa segurança. Essa aqui é especial porque foi uma casa noturna e casa noturna sem luz não funciona. Então, para vocês terem noção, a gente teve que estudar uns eventos deles um pouco antes sobre extending, não só o gerador, a gente chama de gerador A, gerador B, gerador principal, gerador backup. Todo show fica aqui, ó, os geradores já estão chegando aqui. Todo evento é exigido o gerador principal e o backup. Mas além disso, a casa consta com seu próprio gerador independente para a área da casa. E isso fez a demanda do quê? Como é automatizado, com comando e tudo mais, a gente ficou analisando. Uma casa noturna vem tanto tipos de pessoas diferentes que se uma não souber por onde está passando a tua rede, ela sem querer vai alimentar dali. Conversando com a engenharia da Intelbras, conversando com outras pessoas, tendo as participações técnicas como a Ana, que sempre está dando dica para nós, a gente viu a necessidade do quê? Eu, como integrador, vi a necessidade de investir um pouco mais dos meus próprios recursos em relação a isso, levando uma linha direta até antes do comando do gerador automatizado. E isso, gente, não é custo, passou a ser investimento. A gente está falando de uma grande quantidade de público, a gente está falando de uma casa que tem uma demanda muito grande por diversas situações de atrações, que a gente tinha necessidade de garantir algo muito seguro e totalmente independente. A gente vai mostrar essa linha para vocês agora. Vou mandando ao longo da linha para mostrar para vocês o tamanho do investimento que o Dani teve que fazer aqui. A gente tem aqui, ó, por que sinalizar de uma forma, por mais que seja ainda, eles não tenham acabado aqui, que eles estão ainda fazendo calçado e outras coisas, mas vermelho, para garantir que a pessoa entenda aquilo ali não é corrente contínua, corrente alternada, é corrente contínua e tudo subterrâneo para ficar mais protegido. Nós temos assim uma demanda muito grande de pessoas passando durante os eventos. Garantindo uma linha individual de CA agora, corrente alternada, a gente pegou e trouxe totalmente também por fora da casa. Isso, gente, tem a ver também com segurança e qualidade de atendimento. Eles são uma casa noturna, passam por diversas modificações todos os anos e diversas demandas diferentes. Ou seja, hoje está aquela lona, daqui a pouco chega uma lona de circo, um chapéu de bruxa. Por dentro é uma incomodação, né? Exatamente. Então, a Intelbras, junto com a DB Full Energy, criou essa ideia de vamos fazer tudo independente. E essa independência só traz paz para todos nós. É importante colocar também que, além da independência, ele prezou pela segurança. A gente está falando de uma casa noturna, onde às vezes a gente vai ter pessoas de fora aqui. Em todo momento consegue controlar todo mundo. Se você não consegue controlar todo mundo, pode ser sim que apareça alguém que queira conectar num cabo grosso, pode ser alguém que queira, por exemplo, só pegar no fio. Ah, o fio está na altura da mão, quero pegar. A importância da segurança aqui, ele trouxe tudo subterrâneo aqui para subir pelo poste, e depois tudo poste direitinho, só para levar a linha dele. Ele levou tudo em cabeamento multiplexado. Sabe qual é a seção aqui? A gente tem uma seção de cabos de 50 milímetros lá na parte de cima, os subterrâneos são de 35, que daí já são cobreados, que é HIPR subterrâneo, e a gente tem uma seção de 130 metros. Um caminho bem longo. Vamos caminhar só para vocês entenderem a distância que realmente ele caminhou nesse cabeamento. Esse cabeamento todo de alumínio, não? Esse aqui, multiplexado lá em cima, valeu a pena fazer de alumínio pela distância, em relação a custo e investimento, mas ao mesmo tempo pensando numa bitola superior para evitar a perda em relação ao fator de potência e outros detalhes importantes. A gente tinha todo um acesso por dentro da casa, mas eles mexem tanto na estrutura da casa que a gente chegou ao ponto de pensar assim, olha, eu vou estar criando um problema futuro para o meu cliente, porque daí ele vai ter que respeitar sempre o que eu fiz. E bem pelo contrário, a gente vê DB Full Energy junto com a Intelbras entrar na vida dos clientes para ser soluções não para o dia de hoje, mas para uma história, uma parceria que se evolui, né? Aumentando a casa, aumenta a demanda de energia, aumentando a demanda de energia, aumentamos o sistema também. Quem sabe no próximo momento não convence trocar a lona por um telhado reforçado, né? Olha,
Se a gente entregar o resultado que tá para entregar aí, é bem possível. Vamos aproveitar esse gancho, sabe o que, Ana, que é interessante? Vocês estão vendo aí os postes já com iluminação de LED. E a gente está realmente conversando com eles para começarem a reanalisar o investimento já nas luminárias solares que a Intelbras tem e está lançando também. E aí sim a gente consegue chegar a reduzir o consumo deles, sobrando assim o que eles realmente precisam. Quanto que vocês estão prevendo economizar com esse projeto, com essa instalação da usina de 75 aqui? Isso, sendo uma usina de 75, com 202 módulos de 555 watts de potência cada um, a gente vai estar suprindo a necessidade dele em 41% do consumo anual deles, que vai dar 150 mil quilowatts ano, média de 12 mais ou menos ao mês. Isso gera uma economia de 8 a 9, chegando até 10 mil, dependendo, por causa que às vezes aqui é grupo A, tem alguns detalhes importantes. Mas aqui é um local de uma insolação muito boa, tem um posicionamento muito estratégico. Então a gente, além de trazer essa economia para eles, a gente tem a possibilidade também de reduzir a conta. Hoje eles economizariam mais ou menos uns 40% da fatura deles. Mas você tinha citado para mim que com a troca da iluminação eles poderiam chegar a quanto? Sem instalar mais nenhuma placa. Com certeza eles ganhariam mais ou menos uns 20% a mais de economia. Como é uma área muito grande, com muito estacionamento, e eles têm realmente a necessidade de iluminação durante os períodos noturnos, com essa nova lançamentos que a Intelbras tem de luminárias de grande porte, grande potência, off-grid totalmente, com certeza vai dar uma redução de uns 20% aqui. Pô, que bacana. Aí, ó, mais uma solução, além da solução on-grid, uma solução combinada com off-grid para fazer a redução do consumo do cliente, né? Perfeito. Já que agora, nesse momento, a gente está falando de limitação diária, que foi um dos desafios que surgiu aqui justamente por causa da lona. Exato. Bom, chegamos aqui, pessoal. Olha só, a gente chegou aqui com o cabeamento. Vocês viram que a gente veio andando, falando bastante. É longe? É longe, cara, é um caminho longe. Quantos metros deu aqui mesmo, Daniel? Aqui a gente chega aqui praticamente com 130 metros de distância, mas na parte aérea a gente está falando na faixa de 100 metros. 100 metros de distância. Isso. O cálculo da queda de tensão disso aí também é um... Envolve sempre a gente tirar a dúvida não só na parte técnica, mas realmente ver se a gente está respeitando as conexões com... vamos fazer uma clipagem com bimetálico, vamos garantir isolar a questão de reação química, de oxidação, de alguns detalhes que a gente está do lado do mar, a gente está aqui em Jurerê e é bem perto, então a gente sofre bastante com a questão de maresia. Tudo a gente tem que garantir extremamente isolamento, descidas também com material melhorzinho que tiver, realmente investir que esses pequenos detalhes não vão dar nenhum tipo de retorno pelo menos a curto nem médio prazo, né? A longo prazo, como disse, só o cara lá em cima, mas aí fica o mais seguro possível para nós. Bom, aqui a gente fez a descida, ó. Ele trouxe tudo em cabeamento aéreo multiplexado de alumínio. Ali tá os conector pinça para a gente poder fazer a conexão entre o alumínio que está vindo lá em cima e o cobre que está descendo aqui. Tá? Desce em cobre e faz a conexão aqui dentro do gerador mesmo, Daniel? Na verdade aqui, como a gente tem aqui uma outra parte onde fica o trafo de subestação deles, lá foi instalado um comando, mas esse comando é para acionamento e entrada automatizada com uma chave reversora do gerador, ou seja, faltou luz automaticamente, libera a concessionária e entra o gerador automatizado, tá? Aqui a gente trabalha com duas subestações que é bem interessante. Eles têm uma de 110 e uma de 380, perdão. E isso faz com que a gente sempre teve que tomar cuidado para não misturar aonde injetar energia e não ter conflito de frequência com o gerador, que isso pode ser um problema extremamente sério, muito drástico. Isso é um ponto bem importante. Quando o cliente possui um gerador no local, isso acontece muito em clientes do grupo A, para evitar o alto consumo ali no horário de ponta, esse cliente acaba tendo um gerador no local. E você não pode conectar uma usina fotovoltaica antes do gerador. Por quê? Porque se você chegar a alimentar o gerador ou o gerador alimentar os módulos, você gera uma interferência de geração. E isso pode gerar um problema sério, tá? Então você sempre tem que conectar depois do gerador. E isso gera um investimento alto. Por exemplo, uma visita técnica que ele não realizasse aqui, ele poderia ter tido problemas com o telhado, né? Sim. Feito, por exemplo, a compra dos módulos achando que tinha tudo aquilo de área e não tinha. Comprado o suporte errado. Ele poderia ter tido um prejuízo bem alto em cabeamento, né? Bastante, com certeza. Por ter que conectar aqui no gerador, não visitou, não sabe que o cliente tem gerador. Bom, aqui a gente já teve vários aprendizados, né? Exatamente. Isso numa obra de 75 kW. Então, quando a gente começa a elevar o patamar de obra,
Você viu que ele comentou ali a questão do cabeamento de 35 milímetros, 50 milímetros. A gente já está falando de um cabeamento um pouquinho mais caro. Sim. Então a importância de se especializar, estudar sobre o assunto, aprender cada vez mais, uma engenharia adequada para poder fazer esse tipo de projeto. Eu agradeço bastante porque a Intelbras que me possibilitou chegar nessa situação. A partir do momento que a gente começou a perceber lá, o pessoal do ITEC, que a Ana participa também, fazem toda uma demanda enorme de conhecimento. Basta realmente o cara dizer assim, olha, eu vou tirar tempo para quê? Para aquilo que ninguém me tira, conhecimento. A Intelbras me deu muito conhecimento, muito acesso à informação. Claro, vai da nossa vontade e eu digo para vocês que vale a pena, porque quando me questionaram às vezes a Intelbras, e isso eu posso falar abertamente, ela não tem o preço mais em conta comparado com alguns fornecedores. Eu falo, gente, eu não tenho como ser o mais em conta e concordo com isso. A gente se prepara com pós-venda, uma garantia, com uma assistência na qual hoje a gente está sendo aqui, possibilitando imagens aéreas, uma entrevista, uma visita ao local realmente na hora da instalação. Temos ali uma equipe lá instalando agora, Vou mostrar para vocês subindo os módulos na escada. A escada elevatória, na escada elevatória. É muito legal e, gente, investe. Desde 2017 que eu não paro de investir, nunca vou parar de investir, assim como eu vejo que a Intelbras não para. A gente está sempre se adequando não só aos clientes novos, mas a toda a experiência que a gente já teve. Eu acho que trazer paz para nossos colaboradores, que são os meus da DB, Fuenergy, e para os colaboradores da Intelbras, que sempre estão perto ali dando assistência, para nós vai ser o resultado final e a indicação do cliente, para mim, a assinatura de todo o nosso projeto acabado. É quando ele fala, olha, fiz, não me incomodei, tenho total acesso, tô por dentro do que está acontecendo, está me mantendo informado. A gente tenta ficar próximo e acaba criando novos amigos. Esses novos amigos geram novos negócios. Tanto a qualidade dos produtos Intelbras, quanto a qualidade do trabalho executado, da importância de levar isso a sério, de vir aqui, fazer a visita técnica, ir lá, fazer o treinamento, entender como é que se faz, dar o passo conforme a perna também, né? O Daniel estava comentando aqui, não parou de investir um minuto, então aumenta conhecimento, aumenta a tecnologia, aumenta a segurança. O Daniel estava contando pra gente ali, a catraca de segurança. Comprou uma catraca de segurança totalmente diferenciada e garante a segurança dos seus colaboradores, né? Isso. Sem a menor dúvida, é a parte, querendo ou não, mais importante da obra, né? Com certeza. Que todo mundo venha trabalhar e volte para casa no final do dia com missão cumprida e em segurança, né? Exatamente. E quando a gente começa a ver equipamento de segurança, a gente analisa, meu Deus, mas custa R$4.000. Mas para eu ter a certeza que aquele ser humano, que é o pai de uma família, que é meu amigo, que é colaborador, que se empenhou para estar lá. Gente, a gente trabalha com eletricidade alternada e contínua, e trabalhamos com altura, e trabalhamos com obras, e a gente está sempre focado no quê? Voltar para casa. Como a gente sempre fala, se a gente todos cuidar um pouquinho do outro, todos vão chegar em casa até mais cedo. Só basta a gente respeitar as normas de segurança, as NR35, NR10, NR18 para trabalhar com obras também. E a gente está possibilitando o quê? Que essa pessoa tenha um histórico de qualidade de vida, que é ter menos ansiedade e mais tranquilidade na hora do trabalho. Não, sem a menor dúvida. A segurança ela acaba sendo o primeiro ponto a ser desconsiderado na maioria das empresas e o ponto mais importante. É muito importante, a Intelbras também preza muito por isso, né? Tanto que a gente informa N vezes a necessidade de fazer os treinamentos, de saber trabalhar com segurança e que a vida é sempre a prioridade, né? Exato. É aquilo, às vezes a gente adiciona um dia de obra, adiciona aí mais 30, 40, 50 anos de vida para o colaborador. Com certeza. Então, às vezes quando a gente erra num projeto desse, a gente cai de um telhado, a gente toma um choque, é uma vez só, você não vai errar de novo. Agora, vou agradecer o Daniel aqui pela apresentação. A gente deu a volta aqui, vocês viram a distância que ele teve que levar de cabeamento CA, né? Vou te agradecer a todos por acompanhar a gente, mas não sai daí ainda. A gente ainda vai mostrar para vocês os módulos subindo na escada elevatória, né? Ela te dá um ganho de serviço, uma qualidade. Todo cliente, quando vê ela, ele fica impressionado. Como assim? O meu produto não vai subir numa corda, botando em risco a vida das pessoas embaixo ou das pessoas que estão puxando? Não, seu produto vai subir com o valor que ele merece, de durar 25 anos, porque foi manuseado da maneira certa, foi repousado da maneira certa. E então a gente viu que ele é um próprio show, trazer e dizer, não, eu cheguei lá em cima e a gente estava a 16 metros de altura na cuminheira.
realmente era muito difícil A tua escada é de 15 metros, né? 15 metros. A importância também de já pensar nisso quando vai comprar a escada. Tem escadas aí de 8, 6, que vão sair um pouquinho mais baratas, mas você vai pegar um projeto desse, por exemplo, você não vai conseguir utilizar isso. A importância de já pegar uma escada maior, né? Até porque ela é dobrável, né? Então tu consegue reduzir o trabalho. Ela vai toda num carro só, não precisa nem ter um caminhão, ela consegue ficar com pedaços de 2 metros que vai em cima de qualquer carro. Vou aproveitar e fazer uma pergunta curiosa. Quantos módulos você sobe por dia nela? Você tem ideia? A gente fez em um dia 164 módulos. Caramba. Totalmente instalados. E isso, gente, é o famoso filosofia japonesa, né? Planejar, planejar e executar. E quando a gente começou a ter essa filosofia na DB Full Energy, a gente começou a avançar de uma maneira diferente. A gente começou a fazer os colaboradores da DB Full Energy receber por empreitada. E equalizamos isso com o tempo para entregar para o cliente. Saía o cliente feliz, o colaborador feliz e o dono da empresa mais feliz ainda. Isso gerou economia de investimentos em tempo, dinheiro, alimentação, segurança, estadias, e isso dá muito resultado. Vale muito a pena investir nos equipamentos certos na hora certa. Pô, sem dúvida. Bom, pessoal, vamos lá mostrar essa escada para vocês então. Fechou. Obrigada, Dani. Obrigado, Ana. Eu que agradeço o pessoal do Intelbras, o André, a câmera que está aqui, todo mundo. Nosso primeiro dia de obras chega ao fim, mas não perca o nosso próximo conteúdo, que será mostrar essa obra entregue e conectada. Até a próxima, pessoal!